Shalom, shalom, graça e paz, saudações do Carvalho. Seja bem-vindo a mais um programa Evangelho do Reino. Antes de mais, gostava de lhe encorajar a partilhar esta live com alguém e dizer que estamos outra vez online, mais uma vez na tela, para compartilharmos a palavra de Deus. Se você é novo, é pela primeira vez a entrar, quero lhe encorajar. Do lado esquerdo temos ali um botão like. Gostava que você pudesse dar-nos um joinha para nos dar uma moral e sentirmos que estamos a fazer alguma coisa pelo reino. E do teu lado direito, ative o sininho de notificação e se subscreva ao canal para que a próxima vez que nós estivermos a partilhar uma live, você seja notificado. Hoje nós estaremos a falar sobre como servir a Deus, ou como servir a Cristo num mundo conturbado como estamos hoje, ou então como servir a Deus num mundo em que nós temos tantas adversidades. Estaremos a falar disso. Eu quero que você esteja atento e esteja conosco até o fim. Para isso, nós vamos abrir as nossas escrituras. O livro é Atos 13:36. Atos 13:36. Eu vou proceder com a leitura e diz assim a palavra do Senhor. Atos 13:36. Diz assim: porque na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto dos seus pais e viu a corrupção. Na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu e foi sepultado com seus pais. Quando nós falarmos de servir, servir é se colocar à disposição. Servir é estar disponível para fazer alguma coisa, estar ao serviço, estar a auxiliar ou estar pronto para fazer alguma coisa. A passagem que nós estamos a ler uma passagem em que a Bíblia nos fala de que Davi serviu a Deus na sua geração. É verdade que muitas das vezes nós, como jovens principalmente, nós como recém-convertidos, temos essa dificuldade de nos posicionar sobre o que fazer. Converti e o que fazer depois de converter. Eu acredito que seja uma dúvida sua sobre o que fazer depois de converter. É importante que você lembre que servir a Deus deve ser resultado do que você entende que Deus fez por ti. E meu pai, apóstolo Jonas, tem dito que deve ser resultado do amor que você tem por Deus. Então a forma como você encontra de retribuir este amor é servindo. Lembra aquilo que Jesus disse? O Filho do Homem não veio para servir, para ser servido, mas para servir, se colocar à disposição das pessoas. Então, quando estamos a falar de servir a Deus ou servir a Cristo nesta nossa geração, primeiro precisamos compreender que Cristo nos chamou todos como membros de um corpo e cada parte do seu corpo não exerce a mesma função. Ou seja, o que faz a mão não faz o pé. Embora aqui existam pessoas deficientes que com a mão conseguem caminhar com as mãos, com os pés conseguem levar a comida à boca, mas lembra que estamos a falar de deficiente. Então, um corpo bem ajustado terá sempre vários e diversos órgãos, diversos membros a serviço de um só corpo. A mão não vai dizer que é mão porque mão é corpo. Mão por si é mão. Mão, dedo, joelho, vista, boca, todos esses compõem o corpo. Então, todos nós somos membros de um
corpo. Quando você aceita Jesus e toma a decisão, eu quero servir a Cristo, eu amo ao Senhor e quero fazer parte da seara dele, eu quero servir, precisa compreender isso. Você é apenas uma parte de todo o corpo. Ou seja, se estamos a falar da Igreja Universal, quando falo da Igreja Universal, não estou a falar do Reino de Deus, estou a falar da Igreja no geral, a Igreja global. Nós todos temos uma parte a realizar na seara do Senhor. Temos uma responsabilidade. Vamos lembrar aquilo que aconteceu com Paulo. Paulo, quando Jesus apareceu para ele, ele ficou cego. E Jesus disse, vai para uma rua chamada direita e vais ficar na casa de um irmão chamado Simão. E você vai ficar por lá. E há de aparecer Ananias. E quando Ananias aparece, o que a Bíblia nos relata? Diz que Ananias disse, Jesus disse para ele, e Ananias fala com Paulo, disse, eu vim aqui para te dizer quanto você precisa padecer pelo nome de Cristo. Ou seja, Paulo está a ser informado por Ananias coisas que ele vai precisar passar, as dificuldades, as barreiras, as batalhas, as guerras que ele vai ter que atravessar para servir a Deus, para cumprir o seu chamado. Muitas das vezes nós ficamos preparados para servir a Deus, mas não temos ideia. We have no clue. Não temos ideia do que vai nos custar o servir a Deus. Não, o sacrifício que a mão faz não é o mesmo sacrifício que o pé faz. O sacrifício que os ombros fazem não é o mesmo sacrifício que o joelho faz. Então, nós temos que ter ideia de quanto isso vai nos exigir, o que vai nos custar. Meu pai, apóstolo Jonas, disse que se servir não vai te custar nada, então você não está a servir. O servir custa-te alguma coisa. O servir custa-te alguma coisa. Vai te custar tempo, vai te custar dedicação, vai te custar entrega, vai te custar recursos. O servir é estar à disposição. E quando estamos a falar de estar à disposição, significa fazer aquilo tudo que a ocasião te exige ou requer de você. Servir a Deus deve ser resultado de quanto você ama a Deus ou compreende este amor de Deus. Deus amou o mundo e deu-se por mim, então eu também vou me dar por outras pessoas. Paulo vai falar sobre os irmãos da Macedônia. Ele diz assim, os irmãos da Macedônia, eles são uma grande bênção. E eles primeiramente se deram a Deus e depois a nós. Está entendendo? Ele amou a Deus, então porque ele não tem dificuldade de amar a Deus, então também não vai ter dificuldade de servir aos seus irmãos, não vai ter dificuldade de servir à sua comunidade, não vai ter dificuldade de servir ao seu bairro, não vai ter dificuldade de servir aos outros. É função de entender o quanto você ama a Deus e compreende o que foi feito por você, por Cristo, na cruz do Carvalho. Se você está nos acompanhar agora, chegou agora, seja bem-vindo ao nosso canal. Quero te encorajar a clicar um joinha, quero te encorajar a deixar nos comentários de onde é que você nos assiste e se você tem alguma dúvida ou gostava que nós pregássemos de algum tema em especial, eu quero que você deixe nos comentários, nós ficaremos felizes por ler e voltar aqui com uma mensagem para poder encorajar e ajudar-lhe na caminhada com Cristo. Voltando ao nosso tema, como servir a Cristo num mundo tão conturbado ou num mundo de tantas adversidades. Primeiro é entender que a cada geração, a passagem que estamos a ler do livro de Atos diz isso, porque na verdade tendo Davi servido a Deus a sua própria geração. Então faz-me entender que cada geração tem um propósito específico a ser cumprido. Cada geração exige uma determinada coisa. Vamos supor, por exemplo, hoje não é permitido um trabalho escravo. Mas nas gerações passadas foi permitido que existisse trabalho escravo. Então,
temos que estar preparados para isso. Por exemplo, nos anos anteriores, lá para anos 1970, 1700 e tal, se você usasse, por exemplo, bateria na igreja, colunas na igreja, principalmente nossas igrejas moçambicanas, africanas, era tido como se fosse o quê? Pecado. É coisa de diabo. Guitarra é uma coisa de diabo. Usar amplificador, não sei o quê, é uma coisa de diabo. Nós estávamos habituados a cantar, bater palma, cantar da nossa maneira. Mas é como aqueles serviam a Deus no tempo deles. O corista daquele tempo tinha que gritar mesmo, toda a igreja se ouvir. Nós hoje temos microfone, ou seja, você está a servir a Deus conforme tua geração te permite servir. Por exemplo, naquele tempo não existia WhatsApp. Para você pregar para as pessoas tinha que ir. Hoje, graças a Deus, nós temos a internet. Nós podemos pregar através da internet. Ou seja, é uma forma que nós encontramos também para servir a Deus na nossa própria geração. Nós precisamos estabelecer isso. Davi está a servir a Deus na sua geração. Davi era rei. Nesse tempo, nós temos reis, a rainha da Inglaterra e um outro rei no Reino Unido, que ainda temos essas questões de monarquia, reinados. Mas em Moçambique, por exemplo, no caso vertente, já não temos isso. Ou seja, nós temos que nos adaptar a servir a Deus na geração em que nós estamos. Deus não vai pedir você a mesma coisa que pediu aos outros, a não ser a questão base, santidade, essas coisas, mas a nível de trabalho. Por isso que você, quando ler a tua Bíblia, não há de encontrar, por exemplo, na tua Bíblia dizer que se você quer ouvir ao Senhor, vai para Nampula ou vai para Nacala. Não existem essas localizações na Bíblia. Significa que no tempo daqueles servir, era aquela região, era aquela zona, era aquele momento. Mas no nosso tempo agora, nós temos outras formas para servir a Deus. Como é que você vai se posicionar? Vamos olhar para aquilo que nós estaremos a falar sobre montes. Monte é uma montanha, é um monte de pedra, é um lugar alto. Por exemplo, nós temos que estabelecer que existem vários montes que nós podemos trabalhar e servir a Deus nesta nova geração. Davi foi pedido uma coisa: libertar um povo, lutar pelo seu povo. Deus não nos está a pedir para matar pessoas. Deus não nos está a pedir para ir para a guerra. Deus não nos está a pedir para essas coisas. Nós estamos numa outra geração, depois de Jesus Cristo, com uma outra ordenança, com outros mandamentos para seguir. Como vamos nos posicionar? Por isso quero explicar sobre os montes. Apóstolo Jonas pregou bem, falou sobre os montes. E explicou que, primeiro, nós temos que entender que existem montes. E esses montes são os que constituem a sociedade. Primeiro, nós temos o monte da religião. Na religião, nós temos o que chamamos de servir a Deus na igreja. Significa que você terá que aprender a servir na igreja. Se você está na igreja e não realiza nenhuma atividade dentro da igreja, seja varrer, seja limpar chão, seja pregar, seja receber as pessoas, então você está fora do corpo de Cristo. Por que você está fora? Porque Deus deu esse trabalho à igreja para que nós nos aperfeiçoássemos. Por exemplo, você pode me perguntar, mas o que tem nada a ver limpar a casa de Deus? Não, é servir. A igreja fica limpa porque alguém limpou. Os bancos estão limpos porque alguém limpou. Por exemplo, visitar as pessoas é um monte do servir a Deus na igreja. Se você não está servindo na igreja, eu quero lhe encorajar. Sirva na igreja. É um dos montes que é importante que a gente tenha. Se você vai crescer ao longo dos anos na vida cristã, você vai precisar servir na igreja. Eu pessoalmente não acredito em mercenários que um dia está naquela igreja, outro dia está naquela igreja. Não acredito nessas pessoas. E nem permito que esses tipos de pessoas preguem no altar que for confiado a mim. Por quê? Porque eles não entendem o princípio de servir.
Nós não servimos porque o lugar é melhor do mundo. Nós servimos porque amamos a Deus e entendemos que as pessoas que Deus nos desafia a amar são pessoas imperfeitas e têm seus problemas e têm os seus desafios. E nós amamos incondicionalmente, tal como Deus nos amou incondicionalmente. Por isso estabelecemos desde o começo que servir a Deus deve ser resultado de quanto você compreende o amor de Deus. Eu amo a Deus, sirvo a Deus por intermédio de servir as pessoas. Servir na igreja é um monte. Servir no teu bairro. Nem todos nós vamos ter a oportunidade de estar a pregar na igreja. Mas nós podemos servir a Deus pregando nos nossos bairros, na nossa vizinhança, no nosso mercado, na escola, na faculdade, na praia, quando estamos com os amigos, quando estamos com os colegas, quando estamos com os vizinhos, encontramos alguém que está necessitado e ajudamos. Isso também é uma forma que nós usamos, plataforma, para pregar o Evangelho, para trazer uma mensagem de Cristo. É uma forma que você pode encontrar para servir a Deus nessa geração. O teu pastor pode não ir, o teu líder pode não ir ao teu trabalho, mas você está lá. Você representa Cristo. Você pode pregar. Você pode evangelizar lá. Talvez você diga, mas Pastor Chris, eu não sou muito fluente nessas coisas de pregação. Verdade, dê teu testemunho. Para você apresentar o teu testemunho não precisa de grande informação, porque a informação toda é você que tem. É só dizer o que Deus tem feito. É uma forma de servir a Deus nessa geração. Existe o segundo monte que existe, que é a mídia ou a comunicação. Você sabe filmar, você tem WhatsApp, você tem Facebook, tem Instagram, tem Twitter. O que é que você tem? Tem um telefone Android, tem um telefone de teclado, bombinhas, né? Você pode servir a Deus dessa forma. Por exemplo, uma live como essa que você ouviu, uma mensagem, alguma coisa que te abençoou, pode compartilhar por mensagem com 2 outras pessoas. Está fazendo a obra de evangelismo. Está a permitir que alguém não perca o culto. Está mandando uma mensagem, Shalom, não perca o culto. Está a ligar para alguém, Shalom, como você está? O que está passando? Vamos orar, posso orar por você? Está a fazer o que nós chamamos de teleevangelismo. Teleevangelismo. Você pode servir a Deus por intermédio das plataformas. Teu WhatsApp, ao invés de, por exemplo, gastar todo o teu WhatsApp e escrever só memes, você pode escrever uma mensagem bíblica. Deus ainda não acabou com você, há mais de Deus para você. Escreva no teu status. Está a servir a Deus, está a pregar a palavra de Deus, está a usar o teu WhatsApp como uma plataforma para Deus falar com alguém. O teu Facebook igual, você pode escrever um texto. A minha história antes de Cristo era assim, mas hoje Cristo tem feito isto, Deus tem me libertado, Deus tem abençoado a minha família, Deus tem protegido. E eu tinha problema X, mas agora já não tenho esse problema. O Senhor curou, o Senhor me livrou, o Senhor atendeu às minhas orações. Está a usar o teu Facebook para deixar o teu testemunho e tenha certeza que alguém ficará encorajado. Alguém ficará animado, encorajado, fortalecido para fazer alguma coisa por meio do teu testemunho. Comunicação. Nós podemos usar as nossas redes sociais, o teu e-mail para mandar um e-mail para alguém, encorajando-lhe sobre a Bíblia. Você pode usar o teu WhatsApp para mandar um livro para alguém, uma mensagem para alguém, uma palavra de encorajamento diariamente para alguém. Você pode usar essas plataformas de comunicação para poder trazer o Evangelho para alguém. Este monte nós podemos conquistar como igreja. Como filhos de Deus, podemos conquistar. Não disse que você precisa ser expert. Fala aquilo que você sabe. Fala aquilo que você viveu. O fato de estar eu hoje aqui a trazer esta mensagem não significa que eu seja o melhor pregador de todos os tempos, momento algum. Mas significa que Deus confiou a mim uma palavra para falar. E é essa que eu falo. Acredita, você também tem algo para dizer. Não se esconda, você também tem alguma coisa para dizer. Não fuja. Você também tem alguma coisa a dizer. Sabe, o pior que você pode fazer é comparar-se aos outros e dizer, uau, os outros fazem melhor, então não há espaço para mim.
Há sempre espaço para você fazer alguma coisa. Há sempre espaço para você servir a Deus por intermédio da comunicação. Pode ser que o teu líder não te deu espaço para você dirigir o culto, para pregar no louvor, mas você pode, através das plataformas TikTok, Instagram, pregar lá, ministrar uma mensagem tua lá, ou então só entrar no WhatsApp a dizer para alguém: esteja na igreja. A igreja te feriu, mas a igreja também é um lugar de cura. Você já reparou que pessoas vão no hospital, ficam curadas por um problema, mas depois descobrem que elas ficaram infeccionadas por uma outra doença enquanto elas foram no hospital? Já reparou isso? Pessoas que foram no hospital com malária, mas voltaram do hospital com infecção urinária. Mas o engraçado é que a pessoa não sai do hospital por causa da infecção urinária. Pelo contrário, fica no hospital para ser curado da infecção urinária que adquiriu no hospital. Fica no hospital para ser curado da doença que adquiriu no hospital. E o crente quer sair da igreja porque lhe feriram na igreja. Não está certo. Nós podemos servir a Deus. Você está doente, está no hospital, está nos assistir, acompanhando no hospital. Por que você não dá o teu testemunho lá no hospital? Quem sabe Deus não te levou em doença porque sabe que você pode encorajar alguém. Você pode ajudar alguém a aceitar Jesus lá mesmo no hospital. Você pode fazer alguma coisa por alguém. Quem sabe Deus não te colocou lá para você, através da tua mídia, através dos meios que você tem, poder pregar a palavra de Deus. Vamos falar de outro monte. Espero que você tenha gostado, está gostando e nos acompanhe até o fim. Vamos falar do outro monte que é importante, que é o monte das finanças ou da economia. A igreja hoje entende que precisa ser espiritual, mas a parte da economia deixamos somente para os bairros, deixamos para os indianos e companhia limitada. E entende que dinheiro é pecado. Ter muito dinheiro é pecado. Ter muito dinheiro não é de Deus. Não é verdade? Davi era rei. Então significa que no reino ele era o gajo que tinha mais dinheiro e serviu a Deus na sua geração. Ou seja, o dinheiro não lhe impediu. Mas deixa eu te dizer uma coisa: a falta de dinheiro pode impedir que o evangelho seja pregado. A falta de dinheiro pode impedir que a obra de Deus avance. Diz que Jesus fazia viagens de uma cidade para outra de barco. Quem é que pagava? Diz que Jesus na sua caminhada tinha que amadapchar, almoçar e jantar. Então, quem é que custeava isso? Se não houvesse recursos, então se não se preocupassem com dinheiro, então por que Judas ia que ser o tesoureiro do grupo? Jesus ia escolher alguém para ser tesoureiro se não há necessidade de guardar dinheiro, fazer a gestão? É importante que nós acordemos e despertemos por isso, que para o trabalho de Deus avançar, eu e você precisamos ir sentar nesse monte da economia, irmos trabalhar para ter dinheiro, fazermos negócios. Há alguns que dizem: a igreja hoje em dia virou negócio. Deixa eu responder isso por duas questões em defesa da igreja. Primeiro, Jesus é quem disse que enquanto é dia, deixa eu cuidar do negócio do meu pai. Jesus é quem disse assim. Ele está a referir o trabalho de igreja como negócio. Significa que a igreja deve produzir lucro. E o lucro da igreja é ganhar almas. Mas você não há de sair daqui para Pemba andar a pé. Vai precisar de finanças para poder ir a Pemba para ganhar mais almas. Você não vai chegar na loja e dizer: irmão, quero orar por ti para você me dar 100 cadeiras. Não, você não vai pagar com oração, você vai pagar com dinheiro. Para você ter melhor som, ou teu som avariou, você não vai chegar lá no sítio onde se repara e dizer: irmão, depois de orar por ele em línguas. Não, você vai precisar de finanças para pagar. Aliás, você está com plano de fazer um grande evento. Deus está a semear uma coisa grande no teu coração. Você sabe que a única coisa que me impede de fazer esse grande é finanças. Então não podemos deixar o monte das finanças e nos acomodar apenas com a mídia, nos acomodar só com servir a Deus, porque há alguns que entendem que eu estou a servir a Deus e estou a pagar a Deus tudo ali.
Não, você ainda precisa ir ao Monte das Finanças. Eu encorajo você, por isso eu encorajo você a abrir um negócio, a começar um trabalho. Hoje, pode ter um negócio não estar a bombar, mas daqui a 5 anos Deus será fiel a você. Daqui a 2 anos Deus será fiel a você. E você pode prosperar o teu negócio pode prosperar. Pensa lá, de repente, daqui a 5 anos, estamos a dizer, precisamos de 1000 cadeiras. Você está a dizer, não se preocupe, eu tiro as 1000 cadeiras. Mas nós não podemos fazer uma igreja grande fora da cidade, uma igreja grande mesmo, grande como o estádio de futebol. Como é que vamos fazer essa igreja neste tamanho? Tá bom, você está a falar de ajudar pobres, órfãos, viúva, dar bolsas de estudo. Como é que vamos fazer isso se não tivermos o monte das finanças ou economia? Como você vai fazer? Nós só preferimos ficar no monte da revelação. Monte da política. Os crentes não querem entrar na política e vamos ser governados pelos ímpios. Porque a Bíblia disse que quando o justo governa, o povo se alegra. Mas quando o ímpio governa, o povo entristece-se e é amargura para o povo. Se você não quer se tornar político como crente, então vai ser governado por alguém que é descrente. Vamos entrar para a política. Entre. Se você sente chamado, feeling, para ser um advogado, para ajudar na política, vá. Se você sente chamado para ser um governador, vá. Se você sente um chamado, uma oportunidade para se tornar presidente, vereador, vá. Porque é o chamado de Deus para nós irmos tomar este monte. Há muito tempo, Davi diz que era rei. Significa que a política, a economia, a revelação, o servir a Deus estava com ele tudo. E nós, na nossa geração, não queremos ir atacar o monte da política. Entende que a política é suja. É suja quando é feita por um sujo. Mas quando for feito por um homem íntegro, a Bíblia está-nos a dizer que quando o justo governa, então o povo se alegra. O próximo justo a governar pode ser você. Se você tomar decisão depois desta pregação, levantar-se para fazer alguma coisa. Não disse que nós temos que tomar todos os montes, mas tome os montes que você puder. O máximo dos montes que você puder. Se nós pudermos tomar a mídia, a televisão, nós termos uma televisão cristã. Não ficarmos à espera da TVM para nos dizer alguma coisa, mas uma televisão cristã. Para levar a verdade, a palavra de Deus, a esperança para o povo. Nós levarmos o monte da economia, a faculdade, ser cristã. Quantas bolsas podemos abençoar pessoas? Sabe o que é mais engraçado? Nós não queremos tomar o monte da economia e esperamos que o Estado vai comprar escola, vai construir escola. Se nós, igreja, tivéssemos condições, nós construíamos a escola no nosso próprio bairro. Não íamos esperar pelo Estado aquilo que a igreja poderia fazer. O problema é que a igreja está à espera. Não, nós precisamos levantar como igreja. Toma posse do monte da revelação, sim. Tens a revelação de Deus, mas não é o monte que podemos ficar. Toma posse, sim, do monte de servir a Deus. Sim, sirva a Deus em casa, na sociedade, sim. Toma posse da política, toma posse, vai lá no partido. Pensa lá, você sendo crente. Quantas pessoas a partir de um partido cristão você pode salvar? Pode trazê-los a Cristo. Ele veio só porque quer partido, mas você pregar para ele o Evangelho, incutir o Evangelho, então a obra de Deus vai avançar. Disse que o povo que se volta para Deus é um povo que Deus abençoe. Pensa lá uma nação toda, você dizer o mês de janeiro, como o presidente declara o jejum, toda a gente a jejuar. Que povo será forte como este? Haverá prosperidade. Disse que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Imagina lá, se nós tivermos reis como Ezequias que podem orar. Termos reis como Salomão que serviram a Deus. Ter reis como Davi, a quem Deus disse, homem segundo o coração dele, nós podemos tomar. Como você pode servir no mundo conturbado? Como você pode servir a Cristo em meio a essa história de dificuldade? É tomando posse de um monte. Assegura-te no monte. Sirva a Deus lá. Sirva a Deus. Falta-me tempo para falar de José de Arimateia. Não é citado em toda a Bíblia, mas é o homem que foi pedir permissão a Pilatos, a Herodes, para tirar o corpo de Jesus.
Não é falado em toda a Bíblia, mas na hora em que precisam de alguém com influência para tirar o corpo de Jesus lá em cima, não é Pedro que está lá. Não é Tiago, porque esse era um monte de malta Pedro. Mas precisou de José de Arimateia, um homem de negócio, que fala de tu para tu com Herodes, para lhe permitir tirar. Deus precisa usar você. Não vai ser como os outros. Quem sabe, o próximo pastor, quem vai salvar é você sendo médico. Quem sabe você vai sendo você a salvar toda a nação por ser político. Quem sabe? Será você porque vai ser presidente do Banco de Moçambique? Ou grande economista que vai salvar a nação? Lembrando-se de José, José foi parar como governador. Temos tantos exemplos de pessoas que serviram a Deus nas suas gerações e fizeram diferença, porque entenderam que há montes que nós precisamos conquistar. E eu oro, gostava que você pudesse partilhar essa mensagem com alguém e encorajar a ele. Esse curso que você está pensando a fazer, segue. Deus pode fazer alguma coisa. Esta política que estás a pensar em entrar, segue, porque Deus pode te usar. Este negócio que está a pensar fazer, segue, porque Deus pode usar. Essa presidência que está a sonhar, esse curso de polícia que está a pensar, faça, porque Deus pode. Não é a única forma de servir a Deus na casa de Deus. Há mais de Deus para você. Espero que você tenha nos acompanhado até aqui. Espero que você tenha gostado da mensagem, da pregação do dia de hoje. Se você tem algum tema que gostava que nós pudéssemos pregar ou falar, conversar, eu estarei feliz. Escreva nos comentários de onde é que você nos veja. Não se esqueça de seguir-nos nas nossas páginas do YouTube, Facebook e Instagram. Shalom, shalom. Pastor Chris, da Igreja Centro da Nova Geração. Shalom, shalom. Até uma próxima oportunidade.